Você já imaginou se ao invés dos atletas fossem os aviões que competissem nas Olimpíadas? Quem ganharia a medalha de ouro? Quem seria o mais forte, o mais veloz ou o mais versátil? Meu nome é Pedro Oliveira, eu sou piloto de táxi aéreo e instrutor de voo. E nessa brincadeira que vamos fazer aqui, através de 7 modalidades, eu vou mostrar toda a versatilidade que essas máquinas incríveis trazem para o nosso mundo. A primeira prova é a maratona, onde os corredores têm que percorrer longas distâncias, mostrando toda a sua capacidade de aguentar em alta performance toda essa distância. E o ganhador é um jato comercial, o Boeing 787 Dreamliner. Ele é a aeronave mais moderna da linha da Boeing e ela foi feita para ser 20% mais econômica do que o 767, que já era um avião que fazia grandes viagens intercontinentais. Toda essa autonomia foi alcançada, foi buscada desde o início do seu projeto. É um avião pensado para ser muito leve e aerodinâmico. Ele é composto por 80% de material compósito, ou seja, pouco metal, pouco alumínio. A grande parte da sua fuselagem é feita de fibras e materiais sintéticos que reduzem o peso e o arrasto provocados durante o voo. Sua velocidade de cruzeiro é de 0,85 Mach, ou seja, 85% da velocidade do som, que na atmosfera padrão, no nível do mar, dá por volta de 950 km por hora. Apesar dessa velocidade toda, ele consegue fazer isso por longuíssimas distâncias. O seu maior voo durou 16 horas e 20 minutos, percorrendo 15.714 km. É muita coisa, né? Então, com certeza, a medalha de ouro vai para o 787. Passando de uma prova de resistência para uma prova de força, o ganhador não podia ser outro. O AN-225 Mriya, o nosso querido Antonov. Infelizmente, a única unidade que estava em operação foi destruída na guerra da Ucrânia. Ele era um avião soviético e, após o fim da União Soviética, passou para a Ucrânia e, infelizmente, nessa guerra ele foi destruído. Mas, para vocês terem uma noção desse incrível avião, ele foi projetado na época da Guerra Fria para o programa espacial russo. Ele transportava no seu dorso, nas suas costas, vamos dizer assim, um ônibus espacial da classe Buran. Então, só por isso ele já merecia essa medalha. Com o fim da Guerra Fria, o programa espacial russo foi deixado um pouquinho de lado e ele ficou um tempo fora de serviço. Após alguns anos, ele foi reintroduzido agora para atividade comercial, Então, ele transportava cargas que antes dele eram consideradas impossíveis de ser transportadas, como, por exemplo, grandes motores, pás de usinas eólicas e até locomotivas a diesel. Sem dúvida, é um avião incrível e merece essa medalha. Nossa terceira modalidade olímpica é o pentatlo moderno. Aquela modalidade que você pensa, nossa, como esse atleta consegue fazer 5 coisas bem, Ele consegue atirar, correr, andar a cavalo. Pois é, os aviões também conseguem fazer bastante coisa. E o escolhido para essa modalidade é o brasileiríssimo KC-390. Esse avião incrível que está roubando a cena no mundo todo, diversas encomendas de diversas forças aéreas, é brasileiro. Ele foi projetado desde seu início para ser um avião multimissão, ou seja, ele consegue fazer diversas coisas. Vou pegar até uma colinha aqui para vocês verem tudo o que ele consegue fazer. Por exemplo, ele consegue fazer reabastecimento em voo de aeronaves caça ou outras aeronaves militares. Ele consegue fazer o serviço de UTI móvel, transporte de feridos. Ele faz transporte de carga paletizada e de veículos. Então, carros de combate, transporte de tropas, lançamento de paraquedistas, ajuda humanitária. Ele faz também, agora acabou de ser recentemente certificado como avião de combate ao incêndio. Muito legal, né? Saber que o Brasil ganhou essa medalha de ouro. Antes de continuar com as nossas modalidades, se você está gostando desse vídeo, deixa aqui o seu like para eu saber que você gostou e se inscreve no canal. Toda semana vai ter conteúdo aqui, não só o top 10, como também dicas da aviação, dicas de carreira, dos ramos da aviação, curiosidades, histórias.
Enfim, vamos continuar com o nosso vídeo. E a nossa quarta modalidade é a natação. Ué, mas como assim, natação? Avião voa, o que está fazendo na natação? Pois é, temos aí o Martin JRM Mars. Ele foi o maior hidroavião já fabricado. Ele foi concebido na época da Segunda Guerra Mundial e apenas 7 foram fabricados. Após o fim do conflito, eles foram convertidos para o uso civil. Na guerra, ele era utilizado para transporte de tropas e vigilância, e no uso civil ele foi utilizado principalmente para combate a incêndio. Ele utilizava aberturas em sua barriga para encher os tanques de água de 27 mil litros e combater os incêndios. Esse preenchimento de água durava apenas 22 segundos e ele fazia durante o táxi de rios, o oceano ou ainda lago. Enfim, apenas 7 unidades fabricadas e muitas delas foram perdidas. Algumas em ação durante os combates ao incêndio, outras por desastres naturais, e a única que sobrou é utilizada em demonstrações aéreas, em shows e exibições. Agora, vamos partir para a ação, para a adrenalina, para o combate. A quinta modalidade é o boxe. E não poderia deixar de ser, o avião escolhido como medalhista de ouro é um caça, um avião de combate. Como vocês já puderam ver, é o F-22 Raptor. É um avião fabricado pela Lockheed Martin e foi considerado o primeiro caça de quinta geração. Ou seja, ele é aquele tipo de caça com o formato, com os materiais, com a pintura de sua fuselagem desenvolvida para enganar os radares. Ele é praticamente invisível aos radares. Então é como se você lutasse uma luta de boxe com um inimigo invisível. É muito difícil, né? O objetivo dele é a dominação aérea. Ele garante o espaço aéreo de determinada região, mas também pode ser usado como missão secundária de ataque ao solo. Ele é equipado com um canhão de 20 mm e 480 disparos, que é pouco utilizado porque dificilmente ele vai ter um combate de proximidade. Mas ele pode ser equipado também com 2 mísseis ar-ar de curto alcance e mais 6 mísseis ar-ar de médio e longo alcance. Além disso, ele pode ser equipado com 2 bombas de 1000 libras e mais 2 mísseis de curto alcance para ataque ao solo. Com tudo isso, ele ainda é capaz de atingir Mach 2 com pós-combustão ativada. Ele consegue voar a 2 vezes a velocidade do som. Na penúltima modalidade que nós temos no vídeo de hoje, vocês deviam estar se perguntando: cadê as provas de velocidade? E é isso que eu vim mostrar para vocês agora. O campeão não é o que vocês estavam pensando. Se vocês estavam pensando no SR-71 Blackbird, ele com certeza foi um dos aviões mais rápidos já fabricados, mas teve um que superou. E foi mais ou menos na época que ele foi construído, que é o X-15. E ele foi fabricado em parceria com a NASA. É um avião experimental que foi concebido para testar os limites de velocidade e os voos suborbitais. Então ele voava muito alto e muito rápido. Uma característica muito curiosa desse avião é que ele não decolava do solo. Ele decolava acoplado embaixo da asa de um bombardeiro B-52, como se fosse um míssil. E ele subia e era lançado assim como um míssil. Ao chegar a 14 mil pés, ele era desacoplado da asa, acelerava e subia ainda mais. Ele voava tão alto que, pelos parâmetros da NASA, os pilotos deveriam ser considerados astronautas. E ele conseguiu o impressionante recorde de atingir Mach 6,85, quase 7 vezes a velocidade do som. Se você parar para pensar que um avião comercial como o 787 alcança 0,85 Mach e um caça de superioridade aérea alcança por volta de 2 vezes a velocidade do som, Mach 2, um avião conseguir chegar a 6,85 é muita coisa. E, com certeza, ele merece a nossa medalha de ouro. Aposto que vocês vão se surpreender com a última modalidade do dia. A última modalidade é a ginástica rítmica. Ué, mas como assim ginástica rítmica? Com aviões? Pois é, na ginástica rítmica são feitas apresentações com diversas ginastas ao mesmo tempo, fazendo acrobacias e movimentos sincronizados. Os aviões também fazem isso. Vocês se surpreenderam, né? E os escolhidos para representar essa categoria
são os F-18 Hornet dos Blue Angels, esquadrão, melhor dizendo, de demonstração aérea mais antigo do mundo. E por isso ele foi escolhido como medalhista de ouro. Aliás, não só por isso. Apesar do meu coração bater pela Esquadrilha da Fumaça do Brasil com seus Super Tucanos, que fazem apresentações impressionantes e já ganharam diversas medalhas, diversas honrarias mundo afora, os escolhidos foram os F-18 por serem aviões a jato e as acrobacias serem feitas quase na velocidade do som. Por si só, já é impressionante. Além disso, eles fazem essas manobras quase encostando um no outro. São pouquíssimos metros que separam um avião do outro. Agora, falando um pouquinho dos aviões em si, são os F-18, aquele mesmo tipo de avião que aparece no Top Gun Maverick, e apesar de serem aviões projetados para o combate, eles também servem muito bem para esse propósito. Para esse fim das demonstrações aéreas, a fabricante removeu os armamentos e instalou tanques com uma espécie de óleo que faz a queima e libera aquela fumaça característica desse tipo de atividade. E configurou os manches para que eles sejam mais precisos nas manobras. E o mais legal, esse avião ele pode ser convertido novamente para o combate se for necessário em apenas 72 horas. Essa brincadeira que a gente fez serviu para mostrar para vocês que os aviões estão em todos os lugares. Eles são capazes de fazer muitas coisas que às vezes a gente nem imagina. E eu convido vocês a comentar aqui embaixo qual modalidade ficou faltando. Se você não concordou com alguma escolha minha e acha que tem um outro avião que deveria ter ganhado a medalha de ouro, comenta aqui embaixo também. E se você quiser, faça também o seu ranking. Eu vou adorar ler os comentários de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê numa próxima.